Olá, bem-vindos, bem-vindas. Bom, o que motiva um texto, uma leitura, um vídeo numa sexta-feira, quase 18 horas, né? Fim de dia, todo mundo já cansado do final da semana. O que motiva a leitura que eu vou fazer hoje, que é o texto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que eu tô assistindo uma série chamada Maria Madalena, tem 60 episódios, então durante essa pandemia eu tô assistindo aos poucos, e mais de um episódio por noite, né, quase invadindo a madrugada, e agora tá no finalzinho, faltam 4 episódios pra assistir, e aquela sensação de um trechinho desse texto, Felicidade Clandestina, tomou conta de mim. Foi onde eu lembrei do texto e falei, eu vou compartilhar. E vocês vão entender por quê. Porque agora eu quero desacelerar, para não perder a delícia que é acompanhar essa série, como é a delícia de acompanhar a leitura de um bom livro. Felicidade Clandestina, com Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados, tinha um busto enorme, enquanto nós todas éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de uma livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era aquele de paisagem do Recife mesmo, onde nós morávamos, com suas pontes mais do que visitadas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela era toda pura vingança. Chupando balas com barulho, como essa menina devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma e ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte, que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte foi à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro para outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava a andar pela rua pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam ainda mais tardes, as tardes da minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo forte. Ao ouvir a resposta calma, o livro ainda está em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte, mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era um tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse por todo aquele seu corpo grosso. Ela já começara a adivinhar que me escolhera para sofrer. Às vezes eu adivinho isso também. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem me quer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa,
Ouvindo humildemente, silenciosamente sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de eu não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: "Mas este livro nunca saiu desta casa. E você nem quis ler." E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência da perversidade da filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que finalmente, se refazendo disse firme e calma para a filha: "Você vai emprestar o livro agora mesmo e para mim, e você fica com o livro o tempo que quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer." Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim que recebi o livro na mão, achei que não ia dizer nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimia-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também não importa. Meu peito estava quente e meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois de abri-lo, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais para comer um pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu até pressentia, como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando com um livro aberto no colo, sem tocá-lo, em puro êxtase. Não era mais uma menina com o livro, era uma mulher com seu amante. Beijos.